Estamos de volta com Gente.com, hoje recebendo Mário Hélio Gomes. Falávamos há pouco sobre os rituais de autoflagelação, as pesquisas que o Mário vem fazendo, que é assunto também dos seus cursos na Espanha. E a gente estava comentando que isso acontece também em cidades do interior do Brasil, né? Sim, várias cidades, algumas muito mais vistosas, digamos, isso aparece, e mais tradicionais também, mais inseridos, sobretudo em cidades onde a cultura popular e a religiosidade católica têm uma presença muito grande, que é o caso, por exemplo, de Barbalha, que é uma cidade do interior do Ceará, vizinha a Juazeiro do Norte, que, como todo o Brasil sabe, é a cidade do Padre Cícero, Sim. e há rituais de autoflagelação na Barbalha que foram levados, segundo os próprios penitentes de lá, porque lá eles chamam a si de penitentes, que foram levadas essas cerimônias por um padre no século XIX. Então, eles continuam cumprindo essas recomendações de cerimônias desse tipo, sobretudo em cemitérios, porque há toda uma relação também que eles fazem com a morte, com aqueles rituais antigos que em alguns lugares, muito poucos lugares talvez no Brasil ainda, sejam praticados, que é a preparação das pessoas para a morte, que é um outro aspecto também da antropologia das emoções, não é? Que o luto, Sim. viver corretamente, ou seja, isso não só liga à religião, mas liga à psicologia das famílias, e cidades como Barbalha, Juazeiro da Bahia também, algumas cidades da Bahia têm isso como uma tradição muito É antiga no como se catolicismo mais fosse, pois é como se popular. fosse um processo, se eu estiver errado, me corrija, de purificação. É uma Olha, purificação, um preparo para esse outro momento, que é o momento da morte. o princípio original da cerimônia em si é a memória de algo que Jesus Cristo fez, não é? Exato. Isso é o básico, assim, ele foi flagelado, foi castigado, é uma aproximação também de Jesus, lembrando que nas Filipinas eles vão ao extremo de também praticar a crucificação, não somente a flagelação, não é? Então, primeiro é uma imitação de Cristo. Agora, o sentido da purificação, claro que aparece em rituais de sacrifício, e nesses rituais também. Existe essa ideia também de purgar pecados, sem Sim. dúvida. Mário, vamos falar de um outro lado muito interessante da sua vida. Puxa para cá os livros. Que o Mário, gente, ele foi escolhido, é isso mesmo, Mário? Escolhido para escrever o livro e depois o catálogo. Você foi convidado, né, para É a fazer o minha livro história sobre com Cícero Curitiba, Dias. né? Olha só a Aham. responsabilidade, que lindo isso. A história com Curitiba tem a ver com É. Cícero Dias, né? Por incrível que pareça. Eu ia perguntar como é que você veio parar aqui. Começa a primeira vez que eu vim a Curitiba, pelo menos, o Valdir Simões de Assis, que tem uma galeria de arte aqui, uma das mais famosas, talvez a mais famosa galeria de arte e mais importante de Curitiba, ele foi convidado a preparar um livro para a Telefônica, como um brinde de fim de ano, e conversou com o Cícero Dias, que vivia em Paris, na época, que precisava preparar esse livro, e pediu ao Cícero que dissesse qual a pessoa que ele gostaria de que escrevesse o livro dele. Então, eu tive a sorte, o privilégio de que ele dissesse ao Valdir que não tinha dúvida de que ele deveria convidar a mim. Eu não conhecia o Valdir, não sabia que ele era Mas você já marchand do Cícero. conhecia o Cícero? Ah, Cícero há muito tempo, né? Já Sim. nos frequentávamos, inclusive em Paris. Nessa época eu vivia na Espanha e ia ao ateliê dele, à casa dele, na Rue de Longchamp, em Paris, enfim. E nos encontrávamos. Ele era extremamente bem-humorado, Isso que eu ia perguntar. Fala um pouquinho muito, sobre muito. ele. Ah, sim, eu o conheci uma vez entrevistando, conversando com ele sobre a obra dele. E a mulher dele, Raimonda, que ficou também muito minha amiga, depois eu terminei organizando as memórias dele e dela, né, que essas memórias saíram há pouco tempo. Ela disse, poxa, vocês estão conversando tão bem, ele está gostando tanto da conversa, e ele está lhe contando coisas que ele não contou a mim. Então, acho que vocês deveriam, enfim, até... Publicar Era, isso. exatamente. Então, a partir dessa conversa tão descontraída com Cícero, nasceu uma amizade e, ao longo do tempo, todo um trabalho de pesquisa sobre a obra dele, e foi o meu primeiro contato com Curitiba, mas não foi isso que me levou a vir viver em Curitiba, né? Embora depois tenha havido uma grande retrospectiva. Sim, saiu esse livro, que é um livro muito grande, que percorre toda a obra dele, toda a O que te trajetória dele. impressiona na obra dele?
Olha, primeiro é uma obra tremendamente brasileira, tremendamente colorida, viva, e é bem variada. Na verdade, ele começa com cenas anárquicas, é um pintor tremendamente pessoal, né, que seguiu muito pouco os cânones estabelecidos, mesmo sendo um pintor modernista, nós estamos falando de um pintor do começo do século passado, que depois de 1937 foi viver em Paris, mas desde de 7 a 37 ele viveu no Brasil, portanto era amigo de Mário de Andrade, de Manuel Bandeira, de todas essas figuras que nós só sabemos lendo livros da história do modernismo brasileiro, eram todos amigos dele. Então, essa originalidade brincalhona, esse caráter quase infantil, juvenil, a eterna juventude dele, a eterna alegria dele, que aparece no colorido, que aparece nas formas, eu acho que a grande característica da obra de Cícero é essa alegria, sem dúvida nenhuma. Não é mesmo que haja momentos em que haja obras mais sombrias, né, mais graves, eu penso que é, sobretudo, um pintor muito original, muito voltado para ele. E você também tem as suas obras, né, Mário? Sim. Ainda de Cícero, eu diria que Curitiba tem uma participação interessante, porque foi também em Curitiba, e por intermédio do Valdir, que Curitiba fez no Museu Oscar Niemeyer a É verdade, grande eu tinha me esquecido retrospectiva. que Né? você fez o catálogo, né? Eu fiz o texto da maior parte do catálogo, né? Há outras colaborações, sobretudo reproduções de textos dessas figuras que eu falei, do Mário de Andrade e de outros, textos históricos de grande interesse, mas o Oscar Niemeyer fez a maior retrospectiva da obra do Cícero e eu tive a sorte também de colaborar no catálogo. E os livros, na verdade, eles já têm a ver com a minha vinda a Curitiba e com a inserção na cultura, né? Que foi um trabalho que eu fiz com a Manuela Leão, não somente o festival, mas, por exemplo, este livro Rebeldes do Paraná, por exemplo, que é um livro que é um estudo sobre a questão política, né, de uma invasão que houve na PUC em 92, em pleno momento daquelas confusões todas do impeachment de Collor, a campanha pela queda do presidente, né? Então, que eles ocuparam a sala da reitoria. Então, este livro é, ao mesmo tempo, um registro desse momento da ocupação. Entrevistei os que ocuparam, né? Entrevistei os que foram contra também a ocupação, e um paralelo da história política. É também um pouco a história política do Paraná, a história do movimento estudantil no Brasil e no Paraná, por isso Rebeldes do Paraná, que normalmente é tido como um estado conservador, mas aqui mostra-se também outros aspectos, né, políticos, não somente o conservadorismo, e sim a rebeldia. Bom, para a gente encerrar rapidinho, como é que esse pernambucano se encaixou aqui no Sul, com esse frio, o jeitinho daqui, que é bem diferente de lá? Olha, na verdade não houve nenhuma dificuldade de adaptação. Eu acho que somos brasileiros. A minha experiência com Curitiba é tudo o contrário, normalmente, do que é dito, que o curitibano é fechado, pouco receptivo, né? Acho que já mudou isso. Todos os que eu conheci foram receptivos e gentis comigo. Que bom. Foi um prazer enorme falar com você. Prazer meu. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. E o Gente.com está terminando, a gente se vê no próximo programa. Até lá.